Olá, turma. Boa tarde. Nosso assunto de história é do livro integrado de vocês, na página 384, sobre bandeiras e a mineração, tá bom? Então, vamos ler, vamos acompanhar, vamos entender aí melhor sobre este assunto, tá certo? Então, tem aí o bandeirantismo, tá? O que foi o bandeirantismo? Então, tem aí, depois de mais de um século da chegada dos portugueses, a maior parte do interior continuava o quê? Desconhecida dos portugueses e seus descendentes. Assim, buscando encontrar mais riquezas no Brasil, o governo português criou expedições exploradoras que foram chamadas de entradas e bandeiras. Lembra que na unidade anterior eu falei sobre os escravos, né? Tanto os indígenas quanto os africanos, eles o quê? Quando eles fugiam, eles iam para o interior do Brasil. Por quê? Porque era uma área menos explorada pelos portugueses e seus descendentes. Então, e eles lá conseguiam formar o quê? Os quilombos, né? Onde eles viviam de uma melhor forma, né? De uma melhor maneira de vida. Mas aí, isso começou a trazer curiosidade aos portugueses. Então, eles decidiram também fazer essas expedições. E temos aí as entradas e as bandeiras, certo? O que são entradas? Entradas eram expedições, né, organizadas com o objetivo de procurar o quê? Minas de ouro, capturar indígenas e escravos e escravizá-los. Além de recapturar também aqueles que fugiram. Né? E as bandeiras eram expedições ao interior pagas por comerciantes de São Paulo, tá? As bandeiras, elas tinham as bandeiras de apresamento, que aí no livro de vocês vem falando que buscavam indígenas para vendê-los como escravos e recapturar também aqueles outros que fugiram, que formaram os quilombos. Temos as bandeiras de prospecção, que as bandeiras de prospecção buscam pedras preciosas e metais, né? E metais preciosos também, como o quê? Como o ouro. E o sertanismo de contrato. O que é sertanismo de contrato? Buscavam capturar escravos que fugiam e fundavam quilombos, tá? Então, tem aqui o livro, né, de vocês. Tem aqui o mapa do Brasil. E vem dizendo aqui na legenda, né? Na área verde são domínios de Portugal, na área amarela, domínios da Espanha. Tem nessa parte laranjinha aqui, que são áreas de apresamento de indígenas. Aí tem aqui tipos de bandeiras. Captura de indígena é onde tem essa linha alaranjada. Mineração, essa linha verde. E sertanismo de contrato, essa linha lilás, que está mais no litoral do Brasil, não tanto no interior. Aí na página 385 tem a exploração do ouro e dos diamantes, né? Em 1693, os bandeirantes encontraram minas de ouro, depois dessas invasões, né? Essas expedições, no atual estado da onde? De Minas Gerais. A notícia logo se espalhou e milhares de pessoas foram para a região, vindas de Portugal e de outras partes do Brasil. Além de virem de Portugal, vinham de outras partes do Brasil, geralmente das cidades litorâneas mesmo, né? Dos estados litorâneos. Por volta de 1730 foram descobertos diamantes em grande quantidade no Arraial do Tijuco, onde atualmente fica a cidade de Diamantina, que também é em Minas Gerais, tá? E assim foram fundadas muitas cidades na região, como Vila Rica, que hoje é chamada de Ouro Preto, também uma outra cidade de Minas Gerais, tá? Mariana, Sabará, Diamantina e São João del Rei, entre tantas outras. Como vem mostrando aqui no mapa, também tem Pitangui, Tamanduá, tem Vila do Príncipe, certo? Houve também importantes descobertas e exploração de metais e pedras preciosas, onde
Até hoje, os estados, quais são eles também? Mato Grosso e Goiás, certo? Mas a capitania de Minas Gerais, ela se tornou a mais importante entre todas, porque eram encontrados muito mais metais preciosos, muito mais pedras preciosas e também, consequentemente, ia dar mais lucro, tá bom? Aí, abaixo tem dizendo aqui, do litoral para o interior. Então, quando a informação sobre a existência de metais preciosos, né, no interior do território se espalhou, não demorou muito para que Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso se tornassem grandes centros de extração desses metais, principalmente de quê? De ouro, né? Então, tal descoberta atraiu milhares de pessoas vindas do litoral. Quais eram as cidades aí do litoral? Maranhão, Pernambuco, Bahia, certo? Então, a mineração era feita essencialmente. Então, tal descoberta atraiu milhares de pessoas do litoral, além de novos grupos de imigrantes portugueses, além daqueles que vinham de Portugal também. Então, a mineração era feita essencialmente pelos escravos, né, submetidos a constante vigilância e a péssimas condições de trabalho, como sempre. Então, na época, muitos morreram em acidentes de trabalho, com o que? Soterramentos ou afogamentos. Então, os escravos, mais uma vez, aí nesse sofrimento, né? De péssimas condições de trabalho e de sobrevivência. Também foi graças à descoberta do ouro que houve o aumento da criação de gado para abastecer de carne e couro os centros mineradores. Por que isso? Porque conforme as pessoas foram descobrindo o interior do Brasil, foram fazendo essas expedições, né, os portugueses e aqueles que já estavam aqui, essas áreas, né, essa parte do interior do Brasil foi sendo havendo uma maior população lá. Então, era exigido o quê? Que ficassem cada vez mais desenvolvida. E aí, foi o que? Abastecendo, foi havendo o quê? Uma criação de gado lá nesse local para abastecer de carne e couro, né? As pessoas que estavam ali. Tem aqui as vilas e as cidades mineiras, né? A descoberta do ouro e pedras preciosas proporcionou o desenvolvimento de novas vilas e cidades pelo interior, como Vila Rica, Mariana, como já foi citado antes, Diamantina e São João del Rei, que se destacavam devido à mineração. Essas novas comunidades estavam localizadas em difícil acesso aos colonizadores dessa época. O abastecimento de alimentos e produtos, né, era demorado e em pouca quantidade. Além de demorar, iam de pouco em pouco. Então, assim, com o aumento da exploração e da população, foi preciso desenvolver moradias e o comércio local para fornecimento de mercadorias, tá? Nessas cidades era possível encontrar ampla variedade de trabalhadores, como mineradores, escravos, encarregados das mineradoras, fazendeiros, comerciantes, funcionários do governo, artesãos, tropeiros e representantes da Igreja Católica. As igrejas que foram construídas na região eram ornamentadas com muito ouro, né? Porque era uma cidade muito rica nesses minérios aí, e pedras preciosas, tornando-se verdadeiras obras de arte. E aí vem citar um artista aí dessas obras de arte aí. De um modo, a cultura dessas cidades desenvolveu-se, rapidamente apareceram artistas como quem? Um nome muito conhecido, Aleijadinho, e o estilo do barroco brasileiro, com mestres e composições musicais sacras representadas pela obra do padre José Maurício Nunes Garcia, por exemplo. E atualmente, essas cidades são importantes pontos turísticos do país, né? Minas Gerais, muito conhecida. Aí, lá existem também muitas igrejas que são ornamentadas, né, com ouro, como foi citado aqui, pedras preciosas e conhecida mundialmente. Temos aqui a igreja, né, no livro de vocês, altar da igreja de Santa Efigênia, pintado em ouro, fica na cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, e temos, né,
Os 12 profetas de Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, que é o nome de Aleijadinho, Basílica do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais. Em sequência, vem aí a atividade para vocês, a página 387, onde tem falando assim, ligue o nome da expedição à sua finalidade. Então, temos entradas e bandeiras. Aí, vocês vão dar o conceito certo de cada uma delas, né? Entradas e bandeiras. Então, explorações para o interior pagas por comerciantes de São Paulo buscavam escravos e riquezas. Quem é? Bandeiras ou entradas? Expedições organizadas por autoridades portuguesas a fim de capturar e escravizar indígenas, além de procurar minas de ouro. Segundo, complete. Então, vocês vão completar as frases, essas frases aí seguindo o livro, tá? Então, letra A, as expedições possibilitam aos bandeirantes conhecer o quê? Do território brasileiro, facilitando o domínio de o quê sobre ele? B, a descoberta de pedras preciosas incentivou o surgimento de novas o quê no país? Terceiro, pinte as frases que apresentam semelhanças entre o trabalho nas lavouras, tá? De cana-de-açúcar e a mineração. Então, as duas atividades eram realizadas no interior do Brasil. Se tem a ver, vocês vão pintar. As duas atividades utilizavam, na maioria dos casos, o trabalho escravo. Tem a ver? Tanto a produção de açúcar quanto a mineração geram lucros à coroa portuguesa. Tem a ver? E, assim como a lavoura e a cidade de mineração, também ficavam próximas às regiões dos portos. Tem a ver, né, a mineração com as lavouras de cana-de-açúcar. Os portos ficavam próximos, tanto de uma quanto de outra. Vocês vão aí ver se vai pintar ou não, tá? Vai fazer essa relação. E, primeiro, tem aí, é sua vez, né? A colonização e o povoamento do Brasil possibilitaram a construção de inúmeros prédios e de monumentos que atualmente são considerados patrimônio históricos culturais. Assim, algum deles tem classificação e importância mundial, né? Esses monumentos históricos, eles são riquezas, são patrimônios da nossa história, que, consequentemente, você chegando lá, você vai aprender um pouco mais do que aconteceu ali, porque aquele prédio, aquele monumento foi feito, foi construído, e qual o significado dele, certo? Então, no município em que você mora, existe algum local que foi considerado patrimônio histórico-cultural? Qual? E aí vocês vão denominar como Não Simões Filho. Vamos denominar aí como Salvador. Será que Salvador, a cidade de Salvador, né? Ela tem... existe algum local considerado como patrimônio histórico-cultural? Sim ou não? E qual é? E aí vocês vão citar pra mim, tá bom? Aí vocês fazem no caderno com cabeçalho direitinho e vocês respondem essa pergunta, tá bom? Grande abraço em todos.